de Deus diz assim, Atos capítulo 6, do verso 1 até o verso 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhes, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimo os sacerdotes obedeciam à fé. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai santo, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, pelos louvores entoados a Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda nem a sombra de variação. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor ministre poderosamente a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos perseverar em seguir ao Senhor, em servir ao Senhor, e entregarmos a Ti toda a nossa vida, todo o nosso amor, tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai, que seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Muito obrigado por tudo, ó Pai, te pedimos que o Senhor continue conosco, hoje e sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Podeis assentar, amados. Como estava falando aqui pela manhã acerca da história da igreja, momento oportuno para lembrarmos da história da igreja, da história do povo de Deus, uma história marcada por tragédias, por lutas, mas acima de tudo por muitas vitórias. Nós sabemos que o cristianismo começa então com o próprio Cristo, o Cristo que se fez homem, se fez carne por mim e por você. E assim como diz na sua palavra, começa pequeno. O Senhor Jesus é assunto aos céus e manda então o seu Espírito para que estivesse conosco todos os dias da nossa vida. E nós sabemos então que essa obra começa então com os discípulos do Senhor Jesus, os 12 apóstolos. E a primeira reunião, a primeira assembleia realizada então, foi a reunião que está narrada em Atos dos Apóstolos capítulo 1, no versículo 15, que diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Nós sabemos então que aqui é a primeira assembleia que a igreja de Jerusalém realiza, e nessa primeira assembleia estava ali 120 judeus. Ali então eles elegem o apóstolo que assumiria então no lugar de Judas, elegendo então Matias. Percebemos então que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no versículo 41, assim, no derramamento do Espírito que acontece em Atos capítulo 2, Pedro então usando da palavra, no versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Olha o avanço na história da igreja. Nós percebemos então que no capítulo 4, também através da história da igreja, de 3.000 agora eles passam então para 5.000 pessoas, através da pregação do apóstolo Pedro, através da cura então daquele cego, daquele coxo que estava à entrada da porta formosa, onde o próprio Pedro diz: levanta em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Anda em nome de Jesus o Nazareno. Então, à medida que a igreja crescia, à medida que os apóstolos iam pregando, a igreja ia crescendo cada vez mais. De 5.000 então, aqui no texto de Atos capítulo 2, capítulo 6, no versículo 1, ele diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Então nós percebemos então que essa igreja foi sempre crescente.
Essa igreja então que foi marcada por luta, marcada por derramamento de sangue, marcado por dor, marcado por tragédias em todas as histórias, mas nós percebemos que era um povo que verdadeiramente lutava em prol daquilo que ele acreditava, um povo que estava disposto a morrer por Cristo, assim como nós falamos assim, acerca lá de Apocalipse, quando nós pregamos aqui, onde ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vitória. Em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10, parte B, nós podemos perceber então que o povo estava disposto a ser fiel até a morte, assim como cantamos aqui que nós queríamos ver a igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João. Nós podemos ver uma igreja pujante, uma igreja que vibrava, uma igreja que era apaixonada pelo seu mestre, uma igreja que amava o Senhor a ponto de dar a vida por ele. E nos deparamos então com a história de Estevão. Martin Luther King vai dizer que um homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver por ela. Nós sabemos então da história de Martin Luther King, que aos 19 anos se tornou pastor batista e foi um grande defensor então da sua causa, da causa dos negros, principalmente para que se evitasse então que eles fossem difamados, que eles fossem então esquecidos ou abandonados. Nós podemos perceber que ele morre na defesa, no combate então à discriminação racial nos Estados Unidos. Ele recebe então, foi o primeiro homem, o homem mais jovem a receber o título de prêmio Nobel, por volta dos seus 36 a 37 anos, no ano de 1964. Ele nasce no ano de 1929 e morre no ano de 1967. Segundo a história, ele morre mais ou menos aos 38 para 39 anos de idade, e era um homem que se comprometeu até tal ponto, que ele lutou por a causa que ele acreditava. E ele disse então que aquele homem, o homem que não está disposto a morrer por uma causa, ele não merece viver. Nós percebemos então na história da igreja, homens dessa mesma natureza, homens que não estavam preocupados em crescer materialmente, homens que não estavam preocupados, e até porque não existia aqui nesse tempo de Cristo o evangelho da prosperidade, homens então que davam a vida pelo Senhor Jesus, davam a vida pelo seu Messias, por aquilo que eles acreditavam. E nós podemos perceber que na segunda assembleia da igreja então, foi eleito então aqueles que seriam os diáconos, aqueles que serviriam a igreja, e no meio desses diáconos se encontra então Estevão. A Bíblia faz questão de dizer no versículo 3, que este homem então, escolheu dentre vós 7 homens de boa reputação. Estevão era um homem de boa reputação, como diz a palavra do Senhor, cheio do Espírito e de sabedoria, assim diz a Escritura. Era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria. A sabedoria é o temor do Senhor. Nós sabemos disso, assim como diz o escritor de Provérbios no capítulo 10, no versículo 9, assim como escrevera Salomão no capítulo 1, no versículo 7, onde ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos rejeitam tanto a sabedoria quanto o conhecimento. E nós percebemos então que Estevão era um homem cheio de conhecimento. No versículo 8 ainda vai dizer que Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Estevão era um homem determinado, era um homem que estava disposto a morrer por aquilo que ele acreditava. Se pudéssemos então pensar acerca de Estevão, pensaria em um homem, inclusive nós podemos dizer que Estevão foi o primeiro mártir a morrer por amor ao seu mestre. O primeiro mártir a padecer por conta do seu mestre foi Estevão. Ele morreu por aquilo que ele acreditava, ele deu a vida por aquilo que ele acreditava. Mas nós podemos perceber hoje, uma igreja hoje que muitas vezes tem se acovardando mediante de algumas situações que temos passado. Uma igreja hoje que já não ora como antigamente, uma igreja hoje que já não busca como antigamente, uma igreja hoje que às vezes parece que está cansada, uma igreja hoje que parece que cansou de lutar, um povo hoje que às vezes parece que só falta uma oportunidade para cair morto. Hoje infelizmente nós estamos vivendo isso em meio à igreja. Nós estamos percebendo um povo desacreditado no que vive e muitos desacreditados no que prega, que é pior ainda. Parece que Jesus morreu e não ressuscitou, quando na realidade, se nós não cremos que Ele ressuscitou, nós podemos rasgar a palavra de Deus, assim diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos crer veemente naquilo que nós pregamos, nós precisamos crer veemente na fé que nós processamos, e a palavra diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão era um homem cheio do poder de Deus, ele era um homem cheio de fé, ele tinha temor, ele vibrava por aquilo que ele acreditava. Nós podemos ver um homem que ninguém poderia parar, ninguém poderia deter, porque ele era cheio do poder de Deus.
Quantos hoje estão assim? Quantos hoje aguardam uma oportunidade para testemunhar do seu Mestre, para testemunhar do seu Senhor, para pregar a palavra? Não é essa igreja de Cristo que nós temos visto nos dias atuais. Será que eu e você estamos preparados para testemunhar acerca desse Deus? Será que nós estamos hoje prontos para morrer por aquilo que nós acreditamos? Lembre-se, como diz Martin Luther King, se você não está pronto para morrer por uma causa, então você está perdendo tempo. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que tenho na fé, vivo pela carne no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele estava pronto para morrer, ele estava preparado para morrer. E a Bíblia fala então que homens aqui se levantaram contra Estevão. Querido, quando as coisas vão bem, abra os teus olhos. Se tudo estiver muito bem na sua vida, acorda, acorda. É muito interessante porque o diabo ele não mexe com quem está conformado com tudo. O diabo não se preocupa com quem está conformado com tudo. Tem lugares aí que já pertencem a ele. Tem igrejas que já morreram espiritualmente. Não pense você que não tem. Igreja, não me refiro a templos, me refiro a cada um de nós que somos templo, habitação do Senhor, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19. Nós somos a igreja de Deus, nós somos a habitação do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós podemos perceber no versículo 24, que esse mesmo Lucas que escreve o Evangelho, ele estava dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos, como se de alguma coisa Deus precisasse de nós. Deus não carece de nada de nós. E aqui Estevão então era um homem cheio do poder, cheio da unção, cheio de discernimento, cheio de sabedoria, como diz a palavra de Deus. Imagine então a situação desse homem. A igreja estava crescendo. Nós falamos aqui pela manhã acerca de Ananias e Safira, no capítulo 5, que Satanás então encheu o coração daquele homem de mentira, e ali alimente ao Espírito Santo, e a Bíblia fala então que os dois caíram mortos naquela mesma hora, diante de Pedro e diante da igreja. A igreja aqui não é o templo, a igreja somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. Aonde você andar, entenda, ali vai uma igreja de Deus, ali vai uma porta de Deus aberta, ali é uma porta do Evangelho que está andando pelas ruas. Você é essa porta, amém? Você precisa crer que você é essa porta. Você é a passagem de alguns então para que possam conhecer o Messias, para que possam ter experiências com Deus. Você precisa ser esse homem, mulher de Deus, assim como diz a palavra do Senhor. E a Bíblia fala então que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada Libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E a Bíblia fala então que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. É impossível discutir com o Espírito Santo. É impossível vencer do Espírito Santo. É impossível discutir com aquele que está cheio do temor do Senhor. É impossível debater com aquele que tem dentro de si o Espírito Santo da promessa. É impossível discutir com um homem que está selado pelo Espírito Santo de Deus. É impossível ganhar desse homem. E aquelas pessoas então queriam debater com Estevão, queriam discutir com ele. Nós podemos perceber então que esse homem, eles não tendo como discutir com ele, a Bíblia fala então aqui no versículo 12, que eles sublevaram o povo. Aqui está dizendo que eles fizeram um grande levante contra o povo. Aos anciãos e aos escribas, e investido arrebataram, levando ao sinédrio. O sinédrio aqui era composto por juízes judeus. Juízes então que Roma colocou e determinou ali para que pudessem julgar as causas daquelas pessoas que enfrentariam então essa justiça. Esses juízes girariam em torno de 21 a 23 juízes, mas aqui especificamente os escritores dizem que tinham aqui no sinédrio aproximadamente 71 juízes, para então dizer se Estevão estava certo ou estava errado. A Bíblia diz então que esse homem não cessa de falar. Eles levam acusação falsas, levantam testemunhas falsas, que depuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei,
porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés, que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. O homem estava cheio do poder de Deus, o homem estava cheio da unção de Deus. O homem então resplandecia, o seu rosto resplandecia o próprio semblante de um anjo, de um ser angelical, alguém então que nós podemos perceber que ali não era simplesmente Estevão falando, mas era o próprio Deus falando através da vida e através da boca de Estevão. Nós estamos preparados para testemunhar? Você está preparado para defender o seu mestre? Irmãos, eu sei que está chegando o final dos tempos. Não pense que Jesus não cumprirá a sua palavra. Talvez você diga, eu ouço isso desde o tempo da minha avó. A gente ouve, de fato. Mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora. E se Jesus não vier, você estando ainda em vida, prepare-te, que você irá se encontrar com Ele. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai bradar lá de cima e vai chamar o teu nome. Ele vai dizer Marcos, Mateus, Vivaldo, Márcia, enfim, Ele vai dizer o teu nome. Ei, chegou a hora. Será que você está pronto? Será que você está preparado? A Bíblia fala então que fizeram uma pergunta a Estevão, assim como diz no capítulo 7. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos. A defesa de Estevão. Estevão estava pronto. Estevão estava preparado para defender o seu mestre. Estevão estava preparado para morrer por Cristo. A igreja estava apenas no começo, e observe, irmãos, apenas no começo, mas num piscar de olhos. A primeira assembleia, 120 judeus. A primeira pregação de Paulo, capítulo 2, versículo 41, 3.000. Capítulo 4, mais de 5.000 convertidos. Capítulo 6, então o número só crescia. E assim, sequencialmente, a igreja estava crescendo. A história da igreja é tão forte que nós podemos perceber então aquele Gamaliel. Os homens, os sacerdotes ali queriam então matar Pedro e João, quando curaram aquele homem que estava à porta do templo. Mas ele diz, não, lembre-se então de um homem chamado Judas, que inventou uma coisa nova, uma doutrina nova, juntou uns 400 homens, mas logo morreu e cessou, acabou. Logo então teve um outro homem, mas aí foi da mesma forma. E ele diz, cuidado com o que ireis fazer a esse homem, porque podeis estar lutando contra Deus. Nós podemos perceber isso também na conversão de Saulo. O próprio Jesus diz a ele, ei, eu sou Jesus, eu sou o Jesus a qual você está lutando contra mim, você tem matado o meu povo. E assim nós podemos perceber na história da igreja. Aqui então, no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Observe então que aqui ele usa, na sua introdução, na sua defesa, o mesmo discurso usado pelo apóstolo Paulo lá em Atos Apóstolos capítulo 22, no versículo 1, só Atos capítulo 22 versículo 1, onde ele vai dizer: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Se começava então todo o discurso, toda a defesa dessa mesma forma. O apóstolo Pedro então, no capítulo 3, versículo 14, ele também fala de forma precisa: vós, porém negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida, se referindo então àqueles sacerdotes, que ao invés de defender o Messias, pedem então que soltem Barrabás, para que possam condenar o Messias. E no capítulo 7 então ele começa a discorrer acerca da história. Amados, Jesus, nós precisamos entender que Jesus não é só uma emoção. Jesus pode ser comprovado através das Escrituras. Jesus pode ser comprovado através dos seus manuscritos, através da sua palavra. Porque às vezes as pessoas acham que Jesus é simplesmente uma fé que não se pode provar. A ciência já comprovou que Deus morreu. A ciência já comprovou que Jesus já existiu.
Nós precisamos entender que a nossa fé, além de estar firmada na pessoa do Cristo, a nossa fé não é uma fé morta, a nossa fé está firmada naquilo que há de concreto na história da igreja, na história do povo de Deus. Essa igreja que homens e mulheres morreram em prol dela, cidadãos então foram ali degolados vivos dentro da arena, dentro do Coliseu Romano. Uma história então que ela foi marcada por sangue, e a Bíblia fala então que esse homem começou a discorrer. Primeiro aqui no versículo 2, ele diz: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Para que nós possamos ser bem específicos, até porque o tempo é curto, eu quero dizer que ele começa aqui em Abraão. Ele começa lá em Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 31 e 32 em diante, onde ele diz que Terá então o pai de Abraão, Terá gerou Abraão, gerou Naor e gerou Arã. Arã então gera Ló, e nós podemos perceber que Ló é esse sobrinho de Abraão que ele carrega consigo quando sai e quando obedecem a ordem do Senhor. Em Gênesis capítulo 12, ele obedece à promessa de Deus, mas nós podemos perceber que ali ele faz questão de frisar em Abraão como sendo aquele alicerce da fé, como sendo aquele homem levantado por Deus, que não viu cumprir a promessa de Deus, mas ainda assim obedeceu à promessa do Senhor. E ele começa a discorrer acerca de Abraão. Abraão então pôde experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus lhe prometeu um filho da promessa, esse filho seria Isaque, e da geração de Isaque então nós podemos perceber que ali gera então Jacó. De Jacó então gera José. José foi para o Egito, porque nós percebemos então que ele foi vendido para os seus irmãos. Ele começa a discorrer tudo isso então para aqueles homens ali no Sinédrio. Ele começa a dizer acerca de José. José estava no Egito. José então, a convite de José, Jacó é levado para o Egito juntamente com seus irmãos, com cerca de 75 pessoas da sua família, porque a terra Canaã estava fome, não tinha comida a não ser no Egito. E a Bíblia fala então que logo depois de discorrer acerca de Abraão, de José, a Bíblia fala então que nascera um faraó que não conhecera José, e ali começou então a maltratar o povo de Israel. Ali começou então a mutilar o povo de Israel, a massacrar o povo de Israel. E a Bíblia faz questão de frisar no Êxodo capítulo 12, no versículo 40, que o povo ficaria ali 430 anos sendo escravizado ali no Egito. Da mesma sorte em Gênesis capítulo 15, versículo 13, porque Estevão aqui faz questão de frisar que eles ficaram apenas 400 anos. Em Gênesis 15, 13 ele arredonda para 400 anos então de escravidão. E a Bíblia fala então que ali no Egito, depois de muito tempo, Deus levanta o libertador Moisés, a qual o povo estava dizendo que Estevão estava contra Moisés, contra a lei de Moisés, mas Estevão não. Estevão fez questão de dizer que Moisés então foi o homem levantado por Deus 40 anos ali no Egito, e em 40 anos então, em um dado momento da história, ele resolve sair do palácio e vai visitar os seus irmãos, porque ele tinha entendido de Deus, que Deus o havia chamado para restaurar e para tirar os seus irmãos do cativeiro. A Bíblia fala que a primeira experiência de Moisés foi chegar e ver um egípcio maltratando um hebreu. A Bíblia fala então que ele se enche de raiva, em Êxodo capítulo 3 e Êxodo capítulo 4, e nós podemos perceber que a sua raiva era tão grande, e naquele momento ele mata aquele egípcio. Ele volta então para o palácio, no outro dia ele volta e vê agora 2 hebreus brigando, 2 irmãos brigando, e ali então ele se enche e chega para aqueles irmãos e diz: mas por que estão lutando entre si? Esse não é nosso inimigo é o povo do Egito. E ali então a Bíblia fala então que os seus irmãos, os hebreus, disseram: o que tem nós contigo, Moisés? Por acaso quer nos matar como fizera aquele egípcio? Moisés foge então do Egito e vai para o deserto. Ali ele se casa, tem 2 filhos, e logo depois de mais 40 anos, já aos 80 anos de idade, ele se encontra com Deus naquela sarça, e Deus dá uma ordem direta para que ele pudesse libertar o seu povo. E depois mais 40 anos peregrinando pela terra, mas esse mesmo Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, no versículo 15, só para que nós possamos ler aí na palavra, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, esse mesmo Moisés diz que o Senhor enviaria alguém. Olha como diz o texto: então teu Deus, o Senhor, o teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e a ele ouvireis. Assim como ele diz no versículo 18 e 19:
verso 18 e 19, diz, volta um: eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Verso 19: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Nós podemos observar então que Estevão aqui estava discorrendo a sua defesa, estava dizendo todos os fatos, esclarecendo todas as coisas, e estava dizendo ao povo: ei, Deus levantou Moisés então, aquele que seria o libertador do povo de Israel, o povo de Israel que foi rebelde, e o Senhor prometeu que esse povo ia para a Babilônia, que esse povo seria castigado na Babilônia, que esse povo sofreria ali na Babilônia, para que esse povo pudesse se lembrar que existe um Deus todo-poderoso, que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas. E ele começa a discorrer também acerca de Davi, dizendo que levantaria então aquele que seria rei, e construiria então o templo para adoração. Davi e depois Salomão constrói esse templo para adoração, para que o povo pudesse adorar ao Senhor. E ali no versículo 51 até o verso 53, nós podemos perceber que agora ele é duro com aquele povo. Foi exatamente por isso que ele foi apedrejado. Ele começa então agora de forma dura, de forma categórica. Ele diz ao povo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não as guardastes. Observe então que eles estavam falando de Jesus o justo, de Jesus o reto, e eles estavam dizendo: vós incircuncisos, infiéis, homens de dura cerviz, homens que duvidam da palavra, que vós mesmos fazem de tudo para defender essa palavra, homens que foram capazes então de crucificar o Messias, porque não acreditaram na palavra, homens que foram capazes de libertar um ladrão e um salteador como Barrabás, por conta de duvidarem da palavra do Senhor, homens que armaram contra o Messias. Ele começa a discorrer e dizer isso contra o povo, e a Bíblia fala então, no versículo 54, que ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Observe então, irmãos, aquele povo que estava no Sinédrio, aqueles que eram os sacerdotes, que estariam aptos então para poder discutir a lei, para conhecer a lei, para saber então daquilo que o povo poderia viver e pregar e morrer por aquilo. Eram homens que duvidavam da palavra, eram homens que duvidavam do Messias, assim como diz o profeta Isaías no capítulo 66, no versículo 2, nós podemos perceber então que agora a Bíblia diz no versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao Senhor, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. Eu quero chamar a atenção para você esse detalhe: um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio de sabedoria de Deus, um homem cheio de graça do Senhor, o homem que morreu por conta daquilo que ele acreditava, um grande diácono da igreja de Jerusalém, não só servia as mesmas, mas como também serviu na palavra, não só como fez milagres e operou maravilhas, como diz a Bíblia, um diácono que estava preparado para aquela obra, um diácono que foi escolhido dentre tantos ali, e a Bíblia chega a mencionar que ele era um daqueles 70 que foram comissionados por Jesus. E a Bíblia fala então que o último olhar de Estevão foi para os céus. O último olhar dele foi para os céus. E a Bíblia fala: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Esse foi o último olhar de Jesus. Assim como também a Bíblia faz questão de frisar no verso 56, que este foi o último testemunho dele. Ele diz: e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Ele estava testemunhando acerca do Cristo que ele estava vendo. Ele estava vislumbrando agora o Senhor ali sentado no trono, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele fitou os olhos ao céu e viu o Senhor na sua glória, no seu esplendor. Isso nos chama muita atenção.
E a Bíblia fala que a última oração de Estevão está narrada no versículo 59. E ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A última oração dele, ele pediu ao Pai que recebesse o seu espírito, e ali ele já estava sendo apedrejado. Então, em alta voz, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. A última oração. Ele pede para aqueles que estavam jogando pedras, para aqueles que estavam então condenando a morte. Será que eu e você hoje estamos preparados para defendermos, assim como Estevão fez, para que pudéssemos então fazer a nossa defesa diante de todos os problemas que virão sobre nós, diante de todas as acusações que virão sobre nós? Ele foi acusado de blasfemar contra Moisés, contra a lei e contra o próprio Cristo. Sabe, queridos, nós temos vivido tempos onde nós precisamos que a igreja levante novamente um grande clamor, onde a igreja verdadeiramente possa buscar uma resposta do Senhor para tudo aquilo que tem acontecido à nossa volta. Nós precisamos que a igreja seja despertada para um novo avivamento. Não estou falando avivamento apenas de barulho, mas estou falando de avivamento de palavra, avivamento de conhecimento, avivamento de fé, de renúncia, avivamento onde nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus como nunca antes na história. Homens e mulheres que viram a glória de Deus, que viram o resplendor da glória de Deus, e não temeram ali quando foram chicoteados, quando foram aprisionados. A igreja do Senhor precisa se despertar novamente. Você e eu estamos preparados para sofrer por amor a Cristo? Ou será que nós não estamos preocupados com isso? Nós precisamos nos perguntar se nós estamos preparados. Você está preparado? Você, como igreja de Deus, como povo de Deus, está preparado? A Bíblia nos chama a atenção para Estevão. Nós vamos ver vários testemunhos na história, mas é nessa hora que nós precisamos perguntar quanto a mim e a você. Deus conhece o nosso coração, Deus nos sonda, Deus nos conhece, Deus sabe da nossa vida como ninguém. Mas nós estamos percebendo hoje que a igreja tem se acomodado, que a igreja tem se acovardado diante de situações que nós temos passado, que a igreja está querendo mais hoje o comodismo, a tranquilidade, a oportunidade de ficar em paz, de descansar, onde nós podemos perceber um mundo em guerra, pessoas gladiando todos os dias contra si mesmo, pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo. É preciso haver mais amor pelas pessoas, é preciso haver mais compromisso pela vida dessas pessoas. Há almas hoje, todos os dias, que estão sedentas e ao mesmo tempo indo para o inferno. Pessoas hoje que estão cada vez mais próximas da sepultura, porque desconhecem a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nós servimos, do Deus que nós amamos. Mas para nós está tudo bem, está tudo tranquilo. Então eu quero chamar a atenção de você no dia de hoje, para que você possa ter condições de defender ao Senhor. Você precisa conhecer a história do teu Deus, você precisa vibrar com essa história, você precisa aprender que Deus morreu por mim e por você, e tudo isso para que se cumprisse toda a palavra de Deus. A igreja de Deus, ela não começa simplesmente com a vinda de Cristo, mas ela começa desde a criação do mundo e de todas as coisas, porque o Senhor já havia predestinado os seus, assim como Ele já tinha predestinado alguns para a salvação eterna, para o gozo eterno. O Senhor predestinou a sua igreja para que pudesse viver dias maravilhosos na sua presença. Eu não sei como você tem vivido a vida, eu não sei o que você tem esperado da vida. Eu quero dizer para você que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é simplesmente uma oportunidade que nós temos, que a vida não é simplesmente aquilo que nós projetamos e acreditamos em nosso coração, que vai ser tudo bom, agradável, maravilhoso. Mas nós percebemos então que nas rosas tem uns espinhos. Na rosa, se você pegar ali no talo, com certeza você pode furar os seus dedos. O ministério, a vida cristã, não é só de glórias. Tem um momento de dificuldade, tem um momento de dor,
Tem um momento onde muitas vezes nós temos que chorar, nós temos que sofrer. Mas será que nós estamos dispostos a sofrer pelo nosso amor ao Senhor? Estevão estava disposto. E nesse momento nós iremos ouvir um louvor e depois nós iremos orar por você. Dos montes eu tentar esconder-me, tu vês. Se no profundo dos mares tentar fugir dos teus olhos, tu vês. Onde quer que eu for, tu vais. Tuas mãos me guiarão onde a sombra me encontrar. Tu és tudo pra mim. Se me perco, tu me encontras. Tu és tudo pra mim. Onde eu devo ir? Se no mais alto dos montes eu tentar esconder-me, tu vês. Dos mares tenta fugir dos teus olhos, tu vês. Onde quer que eu for, tu vais. Tuas mãos me guiarão onde a sombra me encontrar. Tudo pra mim. Se me perco, tu me encontras. Tu és tudo pra mim. As palavras sempre me mostram onde eu devo ir. Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. As palavras sempre me mostram onde eu devo ir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero que você medite aí na sua vida. Vamos orar, curve a sua cabeça. Pense ao Senhor aí agora. Assim como Estevão, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como Estevão, você foi escolhido pelo próprio Cristo. Você tem a marca do Senhor em você. Ele comprou você por um alto preço, um preço de sangue. Não foi ouro nem prata, mas foi o sangue do Senhor que verteu ali naquela cruz.
E ao mesmo tempo o selo confere inviolabilidade. Ninguém pode abrir esse selo, ninguém pode remover esse selo do Senhor, do Espírito Santo do Senhor que habita em você. O selo confere em nós inviolabilidade, ninguém pode remover esse selo. O selo então significa também que somos propriedade exclusiva do Senhor. O diabo não tem nenhuma autoridade sobre a tua vida, o diabo não pode tocar em você, o diabo não pode permitir que você venha se acovardar diante de situações, mas pelo contrário, assim como Estevão, quando você for colocado à prova, eu sei que o Senhor vai permitir que você se levante como um grande atalaia do Senhor, como uma grande voz profética do Senhor na história. E hoje o que a igreja está precisando é de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da graça e da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo em seus corações. Então, se você é um homem e mulher de Deus, entenda, meu irmão, é hora de você despertar, é hora de você acordar, é hora de você ser de fato a voz profética que o Senhor lhe otorgou a ser. É hora de conhecer essa palavra e colocar essa palavra dentro do seu coração, enraizada em você, e você possa externar essa palavra a todos aqueles que ainda não foram salvos por Jesus. Soberano Deus, Tu és o autor e consumador da nossa fé. Obrigado, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Assim como o apóstolo Paulo fez uma oração e pediu ao Senhor intrepidez para pregar a Tua palavra, o apóstolo Pedro também, a Bíblia diz que ele pregava com intrepidez a Tua palavra. E Estevão também testemunhou com intrepidez, ó Pai querido, acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos Te pedir, ó Espírito Santo do Senhor, que o Senhor agora outorgue aos Teus servos intrepidez no falar, ousadia no falar, pois o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de temor e amor. O Senhor nos selou com Teu Santo Espírito, o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo de fogo, é o fogo consumidor, é o fogo, ó Pai querido, que faz os nossos corações arder pelo Espírito Santo do Senhor, arder pela Tua palavra, a Tua palavra, ó Pai, que é o nosso alicerce, a Tua palavra, ó Pai querido, que é a nossa fonte inesgotável de vida, a Tua palavra que é o próprio Deus encarnado, que se fez carne, ó Pai querido, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. A Tua palavra que é divina e humana, a Tua palavra que emana do céu e não da terra, a Tua palavra que emana de Deus e não de César, a Tua palavra que é a nossa rocha, pois Tu és a pedra que foi rejeitada, Senhor Deus, no início da história, mas hoje Tu és a nossa pedra fundamental, Tu és a nossa pedra angular, como diz o apóstolo Pedro. E por isso, ó Pai, nós queremos Te pedir que nessa noite o Senhor possa estar despertando os Teus, enchendo-nos, ó Deus, cada vez mais com o Espírito Santo da promessa, para que possamos testemunhar essa Tua palavra, para que possamos viver e andar em novidade de vida, para que possamos levar esse Teu Evangelho a todos aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, a todos aqueles, ó Pai querido, que nesse momento estão carecendo de uma palavra de consolo, de encorajamento, de ânimo, ó Pai querido, pois nós estamos percebendo na história que nunca se houve uma oportunidade para se pregar a Tua palavra como nos dias atuais. Pessoas que hoje estão trancadas em casa com medo, temente, ó Pai querido, a morte, temente essa enfermidade, e nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos revestir com o poder dos céus, para que possamos ser boca de Deus em meio a essa nação, ser boca profética em meio a esse lugar. Pai querido, que o Senhor, que o Teu Santo Espírito possa, ó Pai, nos despertar para fazer a Tua obra. Eu Te peço, ó Deus, abençoa a Tua igreja, fortaleça os Teus filhos, abençoa os levitas dessa casa, usa, Senhor Deus, com poder e com graça, para que possamos testemunhar do Teu Evangelho, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Entenda, meu amado, você foi chamado por Deus para fazer a vontade do Pai. Então não se cale, faça como Estevão. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E lembre-se, quinta-feira nós temos culto. Venha para a casa do Senhor adorar ao Senhor. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E de paz, que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aos visitantes pela presença, irmã Josiane, irmã Letícia, né? Então volte sempre, sintam-se à vontade em nosso meio. Amém, irmãos? Deus abençoe.